Olá pessoal, na aula de hoje vamos discutir gestão de competências, tema bastante discutido nos últimos anos dentro da concepção de recursos humanos. A gestão de competências no Brasil passa a ser discutida com maior intensidade a partir da década de 90, momento que marca a abertura comercial e, evidentemente, um aumento da competição entre empresas. Muito importante é falarmos da noção de competência. A partir da década de 90, com a intensificação da competição no Brasil, com a chegada das empresas transnacionais, a área de recursos humanos das empresas passou a se preocupar um pouco mais com competências. De duas formas, competências organizacionais, ou as chamadas core competence, e as competências individuais, que é essa que nós vamos discutir. Nessa questão da competência individual, a influência que recebemos foi de duas abordagens, a abordagem anglo-americana e a abordagem francófona. A abordagem francófona, ou abordagem francesa, é muito mais centrada no indivíduo, porque trabalha a ideia de competências como um conjunto de conhecimentos que devem ser utilizados na situação profissional. Já a abordagem anglo-americana trabalha competências focadas em desempenho, ou seja, um conjunto de conhecimentos, características e atitudes com foco em performance. Importante frisar alguns autores da abordagem francesa ou francófona. Dois autores são muito importantes com livros traduzidos para o português, como Le Boterf e Zarifian, com livros focados na competência, em especial Zarifian com o livro Objetivo Competência, que influenciou muita a literatura nacional na discussão de competência. Autoras como Strubantes, Dadoy também são muito importantes, além de Ropé e Tanguy e Dubas. Já na abordagem anglo-americana, que tem também uma influência muito importante sobre o contexto organizacional, em especial McClelland, ou os estudos de McClelland sobre competência focados em performance, discutidos no início da década de 70. Outros dois autores também são muito importantes, como Boyatzis e Gonçalves, que influenciaram o pensamento e toda a discussão de competência que permeia o meio empresarial em especial. Com relação à abordagem francesa, importante ainda frisar que houve uma influência muito grande nas discussões da nossa Lei de Diretrizes e Bases, porque a abordagem francesa, como já foi dito, além de focar as questões relacionadas ao mundo do trabalho, relacionam-se ao mundo da educação, ou seja, permeia toda a discussão da educação na França e isso vai influenciar sobremaneira a discussão da educação no Brasil. Essa questão da discussão da competência, atrelando mundo do trabalho e mundo educacional, foi muito importante para o Brasil, tentando discutir competências como uma necessidade cada vez maior no mundo do trabalho e que as universidades e escolas em geral devem atentar, como vamos ver no texto a seguir. Nos últimos anos, o tema competência entrou para a pauta das discussões acadêmicas e empresariais, associado a diferentes instâncias de compreensão, no nível da pessoa, competência do indivíduo, das organizações, core competences, e dos países, sistemas educacionais e formação de competências. Como vimos, é muito importante essa discussão da competência em três níveis. O nível do indivíduo, falar de competências individuais, conhecimentos, capacidades, atitudes, características que o indivíduo possui e que pode de alguma forma utilizar ou mobilizar no ambiente de trabalho. Um outro nível se trata da organização, a competência como core competence, ou competências essenciais, competências que a organização possui e deve se utilizar para estabelecer vantagem competitiva. Isso está muito focado em dois autores em especial que marcaram a literatura de negócios na década de 90 com o livro Competindo pelo Futuro, com Gary Hamel e C.K. Prahalad. Ademais, podemos discutir ainda competência no nível de nações, porque cada vez mais se fala em competitividade de nações, sobretudo a partir da literatura de Michael Porter sobre competição entre nações. Vejamos a evolução do termo competência. Por exemplo, desde o século XV, o termo competência é utilizado na linguagem jurídica como a capacidade de julgar pleitos, ou seja, a permissão que juízes ou tribunais tinham para julgar pleitos, pessoas competentes para. Mais adiante, vamos ver
o termo competência como reconhecimento social sobre a capacidade de se pronunciar. Ou seja, pessoas que dominavam determinados assuntos e em determinados contextos eram reconhecidamente competentes por saber se pronunciar sobre aqueles assuntos. Um pouco mais adiante, competência passou a se relacionar com qualificação de pessoas, sobretudo no período taylorista-fordista ou o chamado período industrial. Competência como sinônimo de qualificação de pessoas. Pessoas qualificadas para lidar com determinadas situações, mas em especial focada no posto de trabalho. Mais adiante, muito mais próximo da nossa realidade, está a associação entre competência e desempenho, como já discutimos. A ideia de relacionar competência e desempenho faz menção ao conjunto de conhecimentos, capacidades ou habilidades e atitudes que o indivíduo necessita para desempenhar determinadas funções, mas, em especial, depois da década de 90, atividades muito mais complexas do que do modelo industrial. Por isso a importância de se atrelar não só esse conjunto de conhecimentos que a pessoa possui, mas de que forma a pessoa mobiliza esses conhecimentos na situação de trabalho. E essa situação de trabalho, sobretudo a partir da abordagem francesa, que pode ou não estar pré-determinada, como no modelo industrial. É exatamente isso que vai marcar o rompimento com o compromisso taylorista-fordista. Isto porque, no entendido compromisso taylorista-fordista, as competências ou qualificações estavam muito mais focadas no posto de trabalho. Isso vai se modificar com a intensificação da competição e, em especial, com a complexidade dos postos de trabalho. Com postos de trabalho mais complexos, há necessidade, então, de ter pessoas que possuem competências, mas conseguem mobilizar essas competências em diversas situações e em diversas áreas. Por isso é muito importante entender competência desvinculada do modelo industrial. Para entender melhor, vejamos o seguinte esquema. Com as transformações do mundo dos negócios, em especial como as citadas depois da década de 90, há necessidade das empresas estabelecerem posição competitiva sustentável. Para tanto, elas necessitam ter indivíduos talentosos e competentes, diferentemente das fontes tradicionais como tecnologia e mão de obra que permearam o meio organizacional durante todo o século XX. Então estamos num período de valorização do capital intelectual, de desenvolvimento deste capital como fonte primordial para o estabelecimento de vantagem competitiva sustentável, num período de intensificação do uso da tecnologia da informação e cada vez mais envolvidos em situações não programadas, como diz a Riffian, eventos. Nesse contexto de transformação do mundo dos negócios, do mundo do trabalho, a competência, então, ganha grande notoriedade. Por isso se faz importante discutirmos a complexidade do trabalho e a formação para o trabalho no século XXI. Vejamos, então, a complexidade do trabalho e a formação para o trabalho. Nesse contexto pós-90, de aumento da complexidade das atividades, há uma exigência cada vez maior por formação. Muitas empresas, em seus processos de recrutamento e seleção, estão cada vez mais exigentes em termos de competências para com as pessoas. Além disso, para as pessoas que trabalham nas empresas, também há uma exigência cada vez maior por aperfeiçoamentos e educação continuada. É nesse contexto que discutimos o conceito de empregabilidade. Esse conceito vem sendo bastante discutido na literatura organizacional, empresarial, mas também vem ganhando espaço na literatura de autoajuda, em especial por conta do grande número de pessoas desempregadas ou desocupadas. Por conta disso, essa literatura aproveita essa lacuna para discutir empregabilidade dentro de um conjunto de regras, dentro de um modelo no qual as pessoas seguindo passariam a arrumar emprego ou se manter empregadas. Na realidade, é muito importante se pensar em empregabilidade a partir do empregador, ou seja, a partir da empresa. Quem define a capacidade de se manter empregado na empresa são as próprias empresas, porque vão definir que conjunto de competências as pessoas precisam ter ou para adentrar a organização em processo de seleção ou para se manter empregados. Isso está muito mais vinculado à capacidade das pessoas de adquirir conhecimento, de adquirir novos conhecimentos e de conseguir mobilizar esses conhecimentos conforme as necessidades da empresa. Mais importante ainda é pensarmos que existem pessoas que não conseguem se transferir
para o modelo da competência, porque ainda estão muito focadas no modelo da qualificação. Importante notarmos o seguinte, a mudança de enfoque de qualificação para a competência. Importante frisarmos que o modelo da qualificação estava muito mais centrado no modelo industrial, ou conhecido como taylorista fordista, e o modelo da competência muito mais centrado no modelo de mudança organizacional, de transformação organizacional. Vejamos o seguinte, no modelo da qualificação, com relativa estabilidade, as pessoas estavam preparadas para lidar com concorrência localizada dentro da lógica predominante indústria, emprego formal e forte base sindical. E trabalhavam ou desenvolviam habilidades ou qualificações para atuar em cargos definidos, com tarefas prescritas e programadas. E, em geral, o foco era dado no processo, e em especial no processo produtivo. Nesse período, sem dúvida nenhuma, embora houvesse aprendizagem, considerava-se a aprendizagem muito baixa. Já no modelo da competência, de baixa previsibilidade, com intensificação e ampliação da abrangência da concorrência, em especial a concorrência internacional, a lógica predominante sofre alteração. Ela deixa de ser industrial, com emprego formal, e passa a ser muito mais focada em serviços, e desta forma considerando os eventos, entendendo aí eventos como situações não programadas. E se as situações não são programadas, há a ideia então de rompimento com cargos definidos e tarefas prescritas e programadas. Há necessidade então de revisão das relações de trabalho, que se apresentam de formas muito mais flexíveis, e dessa forma aumentando a crise sindical mundial. Um outro ponto importante, a definição de metas e espaços ocupacionais, muito mais amplo do que tarefas prescritas e programadas. O foco muda no processo e passa a ser nos resultados, e dessa forma, para desenvolver constantemente competências, alta aprendizagem. Dessa forma, no novo contexto empresarial, há uma valorização muito maior das competências em detrimento das qualificações. Desta forma, importante frisar que competências, entendida como efetivação da utilização do conhecimento, têm similitudes com a gestão do conhecimento. O tema gestão do conhecimento ganhou notoriedade a partir dos estudos de Nonaka e Takeuchi com criação do conhecimento na empresa. Nesse texto, os autores vão discutir a importância da gestão do conhecimento no ambiente empresarial. Vão partir da definição de competências relacionadas a conhecimento tácito e conhecimento explícito, dando uma ênfase muito maior no conhecimento tácito, que tem uma relação maior com a formação oriental, da qual eles são formados. Muito bem, para eles, o conhecimento tácito é aquele que está enraizado na ação, que as pessoas sabem fazer, mas em geral não sabem sistematizar ou explicar como fazem. Vamos pegar o seguinte exemplo, um pedreiro. Quando eu contrato um pedreiro para trabalhar na minha casa, ele sabe fazer massa misturando areia, cal, cimento e água. Mas ele não sabe me explicar qual a quantidade de cada um deles e de que forma ele chega naquela mistura. Mas ele faz a mistura, ele consegue assentar tijolos, levantar o muro e fica tudo perfeito, porque isto está enraizado na ação. Ele consegue fazer, mas não consegue explicar como faz. Ele não consegue sistematizar este conhecimento que ele possui e que muitas vezes adquiriu observando outras pessoas que também possuíam conhecimento tácito. Também acontece com outras profissões, como encanadores, como pintores, em geral, com pessoas que sabem fazer, praticam aquilo, aprenderam observando, mas não conseguem sistematizar a ponto de ensinar para outras pessoas. O grande desafio está então em transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, para que esse conhecimento, uma vez explicitado, possa ser compartilhado com outras pessoas. Segundo esses autores, e também outros autores que a partir dessa literatura passaram a discutir gestão do conhecimento, o segredo está em explicitar o conhecimento para depois torná-lo tácito organizacional. Isso eles vão chamar de espiral do conhecimento, que é a modificação ou a transformação do conhecimento tácito individual em explícito. Uma vez esse conhecimento explicitado, ele pode ser compartilhado para outras pessoas na organização, a ponto de se transformar
tácito organizacional. Qual a importância de se transformar o conhecimento em tácito organizacional? Partindo da premissa que o conhecimento tácito está enraizado na ação, ele passa a estar enraizado na ação organizacional e, lógico, de difícil sistematização. Portanto, o conhecimento que é tácito organizacional passa a ser de difícil imitabilidade pelos concorrentes, garantindo assim uma maior sustentabilidade da vantagem competitiva. Desta forma, vamos procurar entender melhor a espiral do conhecimento no quadro a seguir. Vamos entender então a espiral do conhecimento de Nonaki Takeuchi, que ficou muito conhecida a partir dos estudos desses dois autores. No que eles entendem por socialização, há um compartilhamento de experiências, de conhecimento tácito para conhecimento tácito, assim como foi explicado no caso do pedreiro. Talvez o pedreiro tenha aprendido observando uma outra pessoa, um outro pedreiro, fazer que também não soube explicar, mas a partir da observação ele internalizou aquele conhecimento. Importante aí, no quadro de Nonaki Takeuchi, é entender de que forma, então, eu vou poder transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, que é o que eles chamam de conversão de tácito em explícito, na externalização, para que esse conhecimento, uma vez externalizado, possa ser compartilhado com outras pessoas. De que forma eu posso fazer isso? Talvez com um workshop, talvez com treinamentos, com manuais, com intranet, com reuniões. Essas são formas de externalização do conhecimento. E este conhecimento externalizado, já explícito, pode ser combinado com outros conhecimentos explícitos, num movimento que eles vão chamar de sistematização de conceitos, para que, a partir daí, então, possam ser incorporados ao conhecimento da organização, que é o que eles vão chamar de incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito, que para que fique de difícil imitabilidade e possa sustentar a vantagem competitiva. Este processo vai ser conhecido como internalização. Da mesma forma que discutimos a relação entre competências, novas exigências e desempenho, há uma relação entre novas exigências e desemprego. Com a intensificação da competição entre empresas, as empresas passaram, então, a ser mais exigentes para com as pessoas em termos de competências. Por quê? Para serem competitivas, as empresas precisam trabalhar com pessoas competentes. A questão é que há uma deficiência muito grande em termos de qualificação no país, em geral, atrelado à falta de formação e, em especial, de formação para o trabalho. Com isso, muitas empresas aumentaram as suas exigências em seus processos de recrutamento e seleção e, como já falamos, aumentaram também as exigências para que as pessoas se mantenham desempregadas. Somado a isso, os processos de enxugamento das empresas para que elas se tornassem mais competitivas, aumentou o desemprego. Então nós temos pessoas que ficaram desempregadas por conta das reestruturações e enxugamentos e que não conseguem mais se recolocar por conta desse aumento de exigências. Dessa forma, há necessidade premente das pessoas se envolverem em programas de educação continuada e continuarem, então, aprimorando as suas competências ou adquirindo novas competências para se adequarem ao novo mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho, como vimos, é um mundo do trabalho cada vez mais exigente em termos de competências, porém não só das pessoas possuírem essas competências ou possuírem conjuntos de conhecimentos, habilidades, atitudes, mas em especial de conseguirem mobilizar essas competências ou esses conhecimentos na situação de trabalho. Muitas pessoas, então, estão desempregadas ou estão desocupadas por não possuírem as competências e, pior, por não terem condições de se envolver em programas de aperfeiçoamento para adquirir novos conhecimentos. Desta forma, vemos o seguinte cenário: pessoas que investem cada vez mais na sua própria formação e no seu próprio aperfeiçoamento para se adequar ao mundo do trabalho e, por outro lado, as empresas que cada vez mais intensificam os seus investimentos em desenvolvimento de competências dentro da própria empresa. Como vamos ver no texto a seguir, da Maria Tereza Fleury e do Afonso Fleury, ao agregar valor econômico ao negócio ou ao desenvolver programas de competências para agregar valor econômico ao negócio, as empresas também agregam valor social aos indivíduos que participam desses programas. A noção de competência lança luz sobre um aspecto importante. Se por um lado agrega valor econômico à organização,
Por outro, não menos relevante, deve agregar valor social ao indivíduo. Ou seja, as pessoas, ao desenvolverem competências essenciais para o sucesso da organização, estão também investindo em si mesmas, não só como cidadãos organizacionais, mas como cidadãos do próprio país e do mundo. Portanto, como vimos no texto dos autores, as pessoas envolvidas nesse processo, óbvio, existe um foco, é o agregar valor econômico à empresa. Mas ao participarem de programas, essas pessoas ficam melhores, não só para aquela empresa, mas também ficam melhores para o mundo. Vamos falar agora sobre a gestão de pessoas e o modelo da competência. Nessa discussão, é importante frisar que, para que a gestão de pessoas assuma o modelo da competência, há necessidade de se desvincular de um modelo controlador e protocolar. Portanto, a gestão de pessoas deve ser pensada como uma área da empresa bastante estratégica que pode contribuir para o estabelecimento de vantagem competitiva sustentável. Importante, então, pensarmos no modelo da competência as atividades de recursos humanos ou atividades de gestão de pessoas alinhadas ao negócio da empresa, no que vamos chamar de alinhamento estratégico. Então pensaremos as atividades, atração e captação de talentos. A importância da atração e captação de talentos com foco em competências, porque, como discutimos, cada vez mais há necessidade desses processos buscarem pessoas competentes alinhadas ao negócio da empresa. Da mesma forma, a remuneração, que deve ser pensada de forma estratégica, ou seja, como remunerar, alinhado ao negócio, as pessoas que são talentosas e são competentes. Outra questão importante, a gestão de performance. Como é que eu vou avaliar competências para que essas competências, então, possam ser consideradas importantes ou para que eu possa identificar, em geral, gaps de competência no contexto organizacional. Identificados esses gaps, eu preciso pensar numa outra atividade muito importante de gestão de pessoas, desenvolvimento de competências. Desenvolvimento de competências, portanto, se caracteriza como uma atividade que vai atacar os gaps identificados no processo de avaliação. Eu posso entender gaps como hiatos ou intervalos, ou distância entre aquilo que eu preciso e aquilo que as pessoas possuem. Então eu vou atacar exatamente aí. Vou procurar desenvolver as competências consideradas faltantes entre o que eu preciso e o que as pessoas possuem. Uma outra questão muito importante para a gestão de pessoas com foco em competências, que é a satisfação do trabalhador. Muito melhor do que discutir motivação do trabalhador, eu penso discutir a satisfação do trabalhador, porque entendo que a gestão de pessoas tem como principal função manter as pessoas satisfeitas no ambiente de trabalho ou evitar que elas fiquem insatisfeitas, que é muito menos complexo e muito mais adequado à área de recursos humanos do que manter pessoas motivadas. Eu não entendo como as pessoas podem ser motivadas na situação de trabalho, mas entendo sim que com processos claros, processos transparentes, eu possa manter pessoas satisfeitas ou evitar que elas fiquem insatisfeitas. Vamos entender então a visão sistêmica de recursos humanos ou visão sistêmica da gestão de pessoas. Como foi citado, essas atividades, atração, captação, remuneração, desenvolvimento, avaliação e satisfação devem ser pensadas como um conjunto de partes interagentes e interdependentes, ou seja, a tomada de decisão em uma dessas áreas ou subsistemas de recursos humanos interfere em outros subsistemas. Isso é o que eu chamo visão sistêmica de RH, enxergar a área de RH como um todo integrado, que todas as áreas têm inter-relação e ou interconexão com outras áreas. Vejamos o esquema a seguir. Vamos pensar a área de gestão de pessoas como uma área integrada aos objetivos estratégicos da empresa. Então nós temos de um lado a formulação da estratégia, a missão e a visão da empresa atrelada aos seus valores e princípios, as competências essenciais, ou seja, aquelas competências que a organização precisa ter para estabelecer vantagem competitiva, atreladas a indicadores de desempenho, ou seja, indicadores que garantam que essas competências essenciais sejam efetivadas. Por outro lado, nós temos então, para garantir indicadores de desempenho,
a necessidade de diagnóstico de competências profissionais. Fazendo-se esse diagnóstico, nós temos, então, de um lado, o desenvolvimento de competências internas, competências que eu posso desenvolver internamente em programas corporativos. E tenho também, além disso, o desenvolvimento de competências externas, desenvolvimento de competências que devem ser desenvolvidas fora da organização, como, por exemplo, em escolas ou universidades, ou cursos de aperfeiçoamento, etc. Desta forma, nós temos, então, o atrelamento das competências profissionais aos indicadores de desempenho. De que forma esses indicadores de desempenho vão garantir que a estratégia que foi formulada seja implementada. Isso é que eu chamo de um modelo de gestão baseado em competências. Importante nesse esquema é pensarmos competências individuais atreladas a competências organizacionais que, por sua vez, estão atreladas ao negócio da empresa. Dessa forma, é importante atentarmos para a definição de competência de Maria Tereza Fleury e Afonso Fleury. Definimos assim competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Portanto, conforme essa definição de competências, entendemos competências como um conjunto de conhecimentos que não só as pessoas devem possuir, mas, sobretudo, mobilizar na situação profissional. Vamos ver agora alguns depoimentos de profissionais da área de recursos humanos sobre gestão de competências. Que competências, elas estão necessariamente ligadas ao negócio, aquilo que o negócio precisa. E você vai trabalhar de uma forma muito mais focada naquilo que você precisa. Aí ela funciona. Existem exageros, mas é uma forma de gerir recursos humanos bastante eficiente, porque você foca nas necessidades do negócio e verifica o que você tem implementado, o que há de competências implementadas, e você então vai trabalhar o quê? Os gaps daquilo que não existe. Então ela funciona bastante porque ela sai da generalidade do que as pessoas precisam para trabalhar o que falta a elas. A moda não necessariamente é ruim. A moda é aquilo que é moderno, é aquilo que é contemporâneo, é aquilo que é atual, não é? E competências é uma coisa atual, é alguma coisa que veio para ficar. Agora, os exageros é que, graças a Deus, começam a desaparecer. O RH, ele precisou se revitalizar. O RH tinha, de uma maneira geral, um conceito generalista de conduzir as coisas, conduzir o trato de gestão de pessoas, e muito desconectado da organização de uma maneira geral. Isso ainda você observa nos tempos atuais, especialmente em empresas de médio porte, empresas familiares, você observa muito claramente, onde o conceito é muito baixo. E eu estou falando não só do RH nesse aspecto. O conceito da direção é ainda baixo. O RH, então, foi se revitalizando, e aí nas empresas que trabalham mais fortemente com competências, a direção também foi se fortalecendo esse conceito. Então o que aconteceu foi uma definição mais clara do que as empresas precisam estrategicamente, estou falando mais acima, ainda acima da gestão por competências, e quando se desce e se diz para o RH, nós precisamos disso, daquilo outro, nós precisamos, por exemplo, que gestores conheçam fortemente o processo de comunicação. Nós precisamos fortemente que os gestores conheçam um processo de gestão de projetos. Está se definindo isso, está se definindo essas competências. Agora, em função do quê? Em função daquilo que a empresa precisa. Se a empresa define, nós vamos atingir um mercado externo, vamos ser fornecedores de primeira camada, vamos fornecer, por exemplo, para empresas cuja sede é na Europa. Então, você tem uma necessidade de línguas, uma necessidade de algumas linguagens diferenciadas, inclusive culturalmente. Você não pode vender para os países árabes sem conhecer a cultura.
eles exigem uma série de coisas, né? Então, essa gestão de competências, na medida em que ela permite uma definição muito clara daquilo que a empresa precisa e que você vai ter não só impacto na qualidade, no resultado do negócio, mas, evidentemente, através das pessoas, um resultado das pessoas, enfim. As dificuldades na implantação de gestão por competência, elas começam, sem dúvida, num desconhecimento do que seja isso, do que seja o processo, tanto de direção quanto de RH. Os RHs ainda são mal preparados para isso. Empresas multinacionais, empresas de maior porte, empresas onde há esse histórico, especialmente de países mais avançados, como os Estados Unidos, onde isso é usual, tem mais facilidades, evidentemente. Eu estou falando de uma maneira geral do mercado, considerando que o nosso mercado tem, basicamente, fortemente impregnado de empresas familiares. Então, essas dificuldades são grandes. Agora, descendo um pouquinho e falando de dificuldades, quando você vai estabelecer as competências, como uma decorrência, definir competências, especialmente as competências comportamentais, exige que você conheça profundamente o que sejam competências comportamentais e que você consiga operacionalmente definir o conceito dessas competências de modo que você diga, esses comportamentos nós conseguimos visualizar. Então, você vai definir equipe. O que é equipe? Se fôssemos definir 5, 6 pessoas, teríamos 5 definições diferentes. Então, quais são os conceitos que interessam, quais são as definições que interessam à empresa e como nós podemos definir isso de forma que a gente responda essa pergunta. Nós enxergamos isso? Enxergamos. Esse comportamento dá para trabalhar, especialmente quando você vai tratar na gestão de desempenho, que é um sistema sempre delicado, porque envolve as pessoas, envolve o seu orgulho próprio no trabalho, enfim. Como vimos, gestão de pessoas com foco em competências ou gestão de competências não é mais um modismo, é uma realidade e se torna um imperativo para as organizações que querem se tornar competitivas. Entretanto, percebemos que ainda há algumas dificuldades, como a questão de se considerar o RH como uma área estratégica da empresa. Portanto, entendemos que a gestão de competências é uma realidade, que a área de recursos humanos das empresas deve envolver todas as suas atividades ou subsistemas, como foi discutido, deve-se pensar na definição de quais competências são importantes que as pessoas possuem, em geral focada nas competências essenciais, ou seja, quais competências organizacionais são importantes. A partir daí, definirmos quais competências individuais são importantes e atrelar essas competências individuais às competências organizacionais ou as chamadas core competence. E essas competências, por sua vez, devem estar alinhadas ou atreladas ao negócio da empresa e às suas estratégias, sem perder de vista a visão e a missão do negócio. Vamos a algumas dicas de leitura. Gostaria de sugerir a vocês o livro Objetivo Competência, por uma Nova Lógica, de Philippe Zarifian, da editora Atlas. Um livro bastante importante e que influenciou boa parte da literatura brasileira sobre competências. Um outro livro importante, Gestão por Competência, de Joel de Souza Dutra, que organizou o livro, que possui um conjunto de artigos de autores de bastante relevância na discussão de competências na literatura nacional. Gostaria de discutir ou ler um trecho do livro para vocês. Há uma relação íntima entre as competências organizacionais e as individuais. Portanto, o estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que há uma influência mútua entre elas. Essa é uma leitura muito importante para vocês. Uma outra leitura importante vem da literatura portuguesa, da Edições Sílabos, o livro Gestão e Desenvolvimento de Competências. Nesse livro, também com um conjunto de artigos organizado pelo autor Mário Seitil, dá dicas muito importantes de como a Europa pensou gestão de competências e de como essa discussão influenciou a literatura brasileira.